Alô pessoal, professor Russo, vamos então para a nossa aula de Geografia, nós estamos na turma 201, módulo 14, a sua página 270 da sua apostila, para você poder acompanhar aí na segurança do celular, né? Então vamos falar sobre um tópico muito curioso, a atividade econômica agrícola. O agronegócio no Brasil. Você sabe que o Brasil, desde que começou, ele então teve uma grande importância da sua produção econômica na atividade de extração de madeiras, né, para o Brasil principalmente. Depois também começamos a plantar cana-de-açúcar para fazer a exportação. Então, o Brasil começou com atividades do setor primário. Agricultura, pecuária e extração animal, mineral, né, e vegetal, ok? Então vamos lá para esse importante tópico. Nesse módulo 14, então, os tópicos importantes, né, atividade econômica agrícola, a importância da agricultura para o Brasil, fatores naturais, o clima é importante para a agricultura, sim, se você plantar algo num clima desértico, semiárido ou muito chuvoso, vai ser diferente, né? Então o clima é importante. Tipos de solo, você pode ter solos, né, de diversas tipagens, né? Pode ser um solo mais arenoso, um solo terra roxa, um solo de salmourão. Olha só, vamos ver quais são os solos que nós temos. E o Brasil, embora seja um país gigantesco, nós somos o quinto país maior em área do mundo, perdendo só em primeiro para a Rússia, depois para o Canadá, depois para a China e depois para os Estados Unidos, nós somos o quinto em área. Nós não temos muitos solos férteis, muitos solos bons para a agricultura. Nós temos solos também arenosos, precisam de correção. Nós temos solos ácidos, precisam de correção, né? Então nós temos solos, alguns pontos bastante férteis, e aquela frase que diz assim, em se plantando tudo dá, não é verdade, né? Temos que diferenciar então os solos férteis do Brasil. Também existem problemas no solo. Durante muito tempo se utilizou o solo de forma então incorreta e houve então problemas no solo. E esses combates aos problemas do solo. Então, tópicos bastante legais. Vamos lá. Para a gente abrir o nosso pensamento para pensarmos, né? Então achei muito legal essa provocação aqui da internet. Você também come com essa máscara? Tá aqui, né, um bicho perguntando pro cara que tá passando veneno aqui, né, nas cenouras, na verdade. Então a gente utiliza muito veneno. Para ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o mundo aumentou a produção de venenos em quanto por cento? Sempre produziu-se mais, né? O mundo aumentou a produção em 93% de veneno. Olha só, que a indústria, para não assustar, chama de defensivo agrícola, né? Então, defensivo agrícola, veneno, mesma coisa, né? Só a diferença do encantamento da palavra, né? Mas espera aí, se o mundo utilizou, anota aí, né, 93% de aumento para o setor do agronegócio, e o Brasil? O Brasil, no mesmo período, em 10 anos, aumentou em 190%. Então, realmente, nós estamos aí matando abelhas, matando pássaros, né? Pode ver, você não vê, mas tantos pássaros voando por aí. E aí, claro, temos então ataques de gafanhotos. Quem é o predador do gafanhoto? É o pássaro, né? O predador do gafanhoto é então aí, né, sapos, né? São aí esses animais répteis, né, lagartos, estão todos mortos aí por causa dos agrotóxicos chamados de defensivos agrícolas, e nós temos então ataques na África, na Etiópia, né?
está com ataques de grilos e milhões de grilos voando, e quando eles baixam numa produção, eles devoram tudo em questão de minutos. E esses grilos, então, estão na América do Sul, na verdade estavam na Argentina, estão migrando para o Uruguai, e o Brasil tem medo de que esses insetos acabem atingindo a produção agrícola brasileira. Muito grave, e essa imagem é bastante importante para a gente. Então, um dos primeiros tópicos é espaço rural. O que é espaço rural? Espaço, você entendeu, é uma área, né? Uma área. Você está aí num espaço, você está aí sentado numa cadeira, né? Está aí no seu quarto, no escritório, estudando, né? Então você está aí em um espaço. O espaço da sua casa é o espaço da sua casa. Tem geladeira, tem fogão, né? Tem sala, né? Tem uma garagem, é um prédio, ou então é uma casa, não é verdade? Então o espaço da sua casa é o espaço da sua casa. O espaço rural é o quê? É uma área no campo. O que se vê no campo? Começa a sair da cidade em direção ao campo, você começa a ver cada vez mais ou menos veículos rodando nas ruas. Menos veículos rodando nas ruas. Você também vê menos construções gigantes, prédios, arranha-céus, na verdade. Então, o espaço rural ele tem menos densidade demográfica, tem menos densidade de automóveis. E lá no campo, então, as pessoas moram nas suas casas, né? E as casas, então, algumas são bastante espaçadas em uma a outra, porque existem propriedades rurais aí no meio. E o que se faz na propriedade rural? Na propriedade rural se cria animais, né? Se planta. Então, o espaço rural é um lugar onde então se desenvolve principalmente a atividade do setor primário, ou seja, setor primário é aquele que fornece matéria-prima. Então é onde tem agricultura, pecuária, né? Agricultura, então produção de alimentos diretos, por exemplo, cenoura, por exemplo, frutas, verduras, né? Grãos, feijão, né? Arroz, né? Que vai então direto para a população comer, ou então se produz algodão para a indústria de tecelagem, ou então se produz carnes para a indústria da proteína animal. Então lá geralmente se produz então ou comida ou ração, comida direto para as pessoas, ou então cacau, que é um alimento indireto, né? Então produz-se o cacau, vai fazer o chocolate, ou se produz então matéria-prima para a indústria, né? Então nós temos aí o setor primário da economia. O setor secundário é a indústria, e o setor terciário são tudo que não é primário, tudo que não é secundário, ou seja, hospitais, trabalho com saúde, trabalho com educação, bancos, comércio, tudo isso é setor terciário. Então, o campo, ele tem comércio? Tem lojas, tem um pequeno banco, mas a cidade tem um grande banco, a cidade tem uma grande loja, né? Então, um grande comércio. Então, o campo ele se especializa em criação de animais e em agricultura, né? No setor primário, então. O espaço urbano é onde está a cidade, né? E as cidades, elas estão, então, voltadas principalmente, né, para as atividades dos setores secundários e terciários. O campo trabalha com agricultura pecuária e extração mineral, né? Já a cidade trabalha, então, com o setor secundário. Indústria, você pode ter uma indústria no campo, sim, mas elas são mais raras. Na cidade tem muitas indústrias, São Paulo, por exemplo, né? E aí, então, setor terciário, que é serviços, então, hospitalares, serviços de comércio, na verdade. E a cidade, hoje em dia, ela faz com que o campo
seja subordinado a ela, ou seja, a cidade precisa de soja, o campo vai produzir. A cidade precisa de alimentos como cebolinha, o campo vai produzir para fazer refeições, restaurantes, né? A cidade precisa de ovos de codorna, o campo vai produzir ovo de codorna. Então, a cidade hoje em dia tem uma força muito grande e subordina o campo à cidade. Quando se fala de agropecuária, é a agricultura e a pecuária, ou seja, a produção agrícola e a produção de animais, agropecuária. Pecuária é quando você cria animais, você alimenta esses animais, você cuida desses animais e dá destino econômico a eles. Isso é agropecuária, né? Agropecuária, então, planta-se, cuida-se de animais e dá-se destino a isso aí, né? A esses animais. Então, atividade fundamental da economia brasileira. E o Brasil, de todo o Brasil, 7% do nosso território, aproximadamente 7% de todo o nosso território, é utilizado para o setor agrícola de produção de alimentos, tá certo? Então, atividades agropecuárias, 7%. A maior parte, 65%, são as grandes florestas protegidas, né, áreas de proteção ambiental, floresta amazônica, né, o cerrado, a vegetação de caatinga no Nordeste, os campos, áreas de proteção ambiental. Então, 65% são áreas de florestas preservadas e 7% é destinado para as áreas de produção agrícola. A produção de alimentos é bastante curiosa. Quando se olha para o campo, se imagina isso aqui, ó, né? Animais, tanto para transporte como leite, como abate, e também aqui maçãs, uvas, né, peras, abacaxi, melão, né, tomate, e assim por soja, né, trigo e assim por diante. Só que tem um detalhe, né? Há uma aparência, o imaginário de grande parte da população, que a produção agropecuária do campo está voltada para a produção de alimentos diretos para a população, o que desde a revolução do agronegócio e das inovações tecnológicas no campo, a produção destina-se, na sua maior parte, para a ração animal. Soja, por exemplo. Soja, produz-se óleo de soja para a cozinha, né? Mas a maior parte é para ração. Então o Brasil devasta diversas áreas gigantescas, corta todas as árvores, etc., para plantar soja, para fazer exportação de soja para, então, ração para os animais do estrangeiro. Quem compra muito soja do Brasil é a China, na verdade, a China, e então a China atualmente ela está comprando bastante produção dos Estados Unidos. O Brasil, até pouco tempo atrás, era o primeiro produtor de soja do mundo, mas agora nós somos o segundo, porque a China preferiu, né, a China, que é um país, o segundo país mais rico do mundo, preferiu comprar, fazer pacto econômico com os Estados Unidos. Okay? Então, a produção no Brasil do grande agronegócio, ela está focada onde? Está focada na produção de algodão, está focado na produção de fumo, está focado na produção de soja, está focado na produção de milho, nada para o consumo humano, né? Se alimento é para fazer ração para exportação, o que gera muito dinheiro mesmo para os grandes produtores, ou então para a matéria-prima, né, da indústria. Esse modelo agropecuário implantado em vários países do mundo se utiliza obrigatoriamente de grandes áreas com produção monocultora, ou seja, se produz soja numa extensão imensa, né? Algodão numa produção imensa, e aí fazem exportação. Muitas vezes, então, gerando muito lucro para os grandes produtores, mas que eles necessitam, então, de muitos
muitas máquinas pesadas e muitas vezes isso os faz com que fiquem endividados. A agropecuária, então, né, na indústria de alimentos, o grão de soja, por exemplo, que é esse grão aqui, é utilizado como matéria-prima para quê? Produção de chocolates, olha só, temperos e massas. O óleo também é para fazer margarina, maionese, salsichas, sorvetes, barra de cereais. Também se faz aqui tintas, plásticos, vernizes, cosméticos, adesivos, fibras para revestimento. Então, soja não é para alimentação direta das pessoas, mas sim para fazer ração, principalmente para exportação. E aí se corta uma área gigantesca de um espaço natural, bastante diversificado, para ficar uma monocultura que utiliza bastante químicos, portanto. A produção de soja no Brasil, ao longo da safra, em 1.000 toneladas. Olha só, o que é essa linha verdinha aqui? Nós temos que ler no gráfico. É a área de produção, ou seja, o Brasil tinha lá em 1977 uma área de produção, e aí veio aumentando, mas a produtividade aumentou muito mais. Ou seja, numa área, ele consegue produzir muito mais do que no passado. Olha só, ele tinha essa área e ele produzia isso aqui. Agora ele tem essa área e produz tudo isso aqui com o aumento da tecnologia. Então, produção de soja, né, ela veio aumentando um monte. Aqui nós estamos em 2015 nesse gráfico. E 2020 ele aumentou mais ainda. Atualmente, o Brasil produz diferente da década de 70. Na década de 70, o Brasil produzia 5 milhões de hectares, uma área de 5 milhões de hectares, 10 milhões de toneladas de soja. Atualmente, o Brasil aumentou para 36 milhões de hectares e o Brasil produz 122 milhões de toneladas. Então, de 10 milhões para 122 milhões é uma gigantesca produção. Aqui assim, né? Então, 1970, 5 milhões de hectares, 10 milhões de toneladas. Em 2018 e 2019, 36 milhões de hectares. Olha só, então de 5 milhões foi para 36 milhões de hectares. Hectare é uma medida do campo que equivale a 10 mil metros quadrados. Hectare, ou seja, é uma área equivalente a uma cidade de um quarteirão de 100 metros de lado por 100 metros de lado. Olha que interessante essa imagem aqui. Em 70, plantava-se soja nessa porção aqui. Ó. E aqui alguns traços de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. Atualmente é essa mancha aqui gigantesca de soja, com áreas dentro da Amazônia. Por isso as queimadas estão acontecendo em grande quantidade na Amazônia, para poder então derrubar a floresta e produzir cada vez mais soja, cada vez mais milho para fazer ração, para vender para países como a China, por exemplo. Olha que interessante, quando se fala de agropecuária, né? O milho é uma base alimentar, né? Milho, você pode comer milho, base alimentar. Cana-de-açúcar não é base alimentar. Ah, vou almoçar cana-de-açúcar. Você não vai fazer isso. Você pode tomar um caldo de cana, que ele tem uma grande nutritividade, né? Mas o milho, ele é uma base alimentar. Você pode se alimentar de milho, né, no meio-dia. Então, é um alimento bastante importante, só que o milho ele é destinado não para as pessoas comerem, mas basicamente para fazer exportação. Exportação de milho para ração para alimentar animais, suínos e aves, por exemplo, né? Em alguns países, como Estados Unidos, se utiliza o milho para produzir combustível para os automóveis, etanol. O Brasil se utiliza de cana-de-açúcar para a produção de etanol. Nós conseguimos produzir muito mais etanol do que os Estados Unidos, eles utilizando o milho como matéria-prima para a produção de álcool.
O mesmo nos países ricos como Estados Unidos, o PIB da agricultura, o Produto Interno Bruto, não chega a 7%. No Brasil é 5,2%. Né? Então, a agricultura, quem é que tem a maior contribuição com a riqueza nacional? Nós temos o setor primário, que contribui com 5,2% da nossa agricultura. Nós temos o setor secundário, que contribui com 20,9%. E o setor, então, terciário, com 73%, né? 73,9%. Então, o setor terciário é pesquisa universitária, né? A questão da informática, né? A questão do comércio, ele é muito mais poderoso do que o setor primário da economia. A participação das atividades econômicas do PIB em 2019. Nós estamos em 2020 agora, né? Nós temos que esperar o final do ano para saber quanto é o PIB de 2020. Então, é só 5,2% é agropecuária, agricultura e criação de animais. 20,9% industrialização e 73% do setor é de serviços que produzem bastante para o Brasil. Se nós falarmos de saldo da balança comercial no Brasil, ou seja, se o Brasil exporta, né, então, o que o Brasil exporta? Exporta vários produtos, né? Então, nós temos aqui, ó, o agronegócio é o laranjinha, a cor laranjinha aqui assim, ok? Então, aqui nós temos o agronegócio, né? E o agronegócio, então, ele é formado, então, aqui por essas barras aqui. Então, você percebe que em 89, 90, 91, 92, aqui foi quando aconteceu o impeachment do ex-presidente Collor de Mello. Então, o Brasil tinha aqui exportação do agronegócio e ele foi crescendo, o agronegócio, né, foi muito grande. Já os demais produtos do setor secundário e terciário, eles tiveram queda, né? Então, nós temos aqui assim, a partir de 2006, quebrou Estados Unidos. Ó. Estados Unidos quebrou a partir de 2006, 2008, houve a quebra econômica da Europa. Então, o Brasil acabou fazendo cada vez menos exportações negativas. Ó, aqui nós temos uma linha zero. E aí o Brasil fez exportações cada vez menores, né, para então, o estrangeiro. Quem nos salvou, então, olha só, menos 85% de exportações de outros produtos e 95% de exportação do agronegócio. Então, nos deu menos 85%, vai sobrar aqui 10%, não é verdade? Então, nós temos aqui um saldo positivo nas exportações. Por quê? Porque o Brasil, então, conseguiu então, aí... O Brasil conseguiu, então, fazer mais exportação. Como o Brasil está quebrando sua indústria interna, sua produção de comércio, fechando escolas, fechando indústrias, né? Então, gerando cada vez menos empregos na cidade. Nós temos hoje uma quantidade gigantesca de pessoas desempregadas e aumentando. Então, o Brasil precisa produzir muita agricultura, mas muita agricultura mesmo, para poder equilibrar essa situação, ok? Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro momento da abordagem dessa aula sobre, então, as questões agrícolas. Vamos, então, ver o segundo ponto dessa aula no nosso próximo momento em seguida, ok? Vamos lá, então.